Bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente continua a nossa exploração do livro A Sociedade que Não Precisa de Donos. Vamos mergulhar fundo no capítulo 3, que o autor chama de A Arquitetura da Liberdade. A ideia aqui é tentar entender como ele imagina a estrutura física, sabe? E a social também, para viabilizar aquela sociedade que ele descreveu antes. Vamos nos basear nas ideias da introdução dos capítulos 1, 2 e, claro, agora no 3. Exato. Recapitulando rapidinho, né? Nos capítulos anteriores, o autor fez um diagnóstico bem forte. Falou de um monte de crises interligadas, climática, econômica, social, e argumentou que a raiz de muito problema, sim, está na forma como a gente estruturou tudo em volta do dinheiro e do poder centralizado. E a proposta central para mudar isso de verdade, como a gente viu, é a tal da democracia participativa direta. Sim, lembro bem. E sobre essa base, ele definiu princípios e valores, né? Um novo propósito focado no bem-estar de todo mundo e aqueles 3 pilares: dignidade humana, harmonia com a natureza e aquela combinação de igualdade essencial com liberdade individual. É isso. Precisamente. A promessa é essa: garantir o básico para todos, para cada um poder, digamos, florescer do seu jeito. Só que aí ficou a grande pergunta no ar, né? Como é que a gente faz essa democracia participativa direta funcionar na prática? Em larga escala. Falar é fácil, mas organizar milhões de pessoas, como faz? É aí que entra o capítulo 3, imagino eu. O nome já diz tudo: A Arquitetura da Liberdade. Sugere uma solução na estrutura mesmo. O capítulo até começa com uma pergunta forte: qual o preço da verdadeira liberdade? E dá uma pista, falando que a resposta está na escala certa. Ok, então, vamos abrir essa caixa. Qual é a peça-chave dessa arquitetura que ele propõe? Bom, a peça fundamental é o que ele chama de célula. A ideia central é que a democracia direta, para ser genuína mesmo, só funciona numa escala onde as pessoas se conhecem e confiam umas nas outras, sabe? E para isso ele vai buscar base na biologia social, especificamente no famoso número de Dunbar. Ah, sim. Aquela ideia de que o nosso cérebro tem um limite para manter relações significativas, algo perto de 150 pessoas, né? Exatamente isso. É o nosso círculo de confiança natural. E a proposta da célula usa isso como ponto de partida. A estrutura que ele desenha começa com um condomínio, com mais ou menos 150 adultos. Vários desses condomínios formam um bairro. E vários bairros, uns 6 mais ou menos, formam a célula. Essa célula teria em torno de 25 mil habitantes. O argumento é que, nessa escala, o debate político pode ser coerente, baseado em confiança mútua, sem aquela alienação que a gente vê nas grandes massas, entende? Interessante, usar um limite do nosso próprio cérebro como base para a organização política. Faz sentido. Mas olha, 25 mil pessoas ainda é bastante gente, né? Como essa célula se conecta com a vida do dia a dia, com a cidade em si? Então, aqui a arquitetura social encontra urbanismo. É bem legal essa conexão. O livro resgata uma ideia, citando urbanistas como Kent Larson, de que as comunidades antes da indústria eram naturalmente dimensionadas pela caminhada. A vida era local. Tudo pertinho. Isso. Aí veio a industrialização, o carro, e criaram o sprawl, aquela expansão urbana desordenada, sabe? Que separa tudo. Moradia para lá, trabalho para cá, hospital para outro lado. Isso gerou uma ineficiência brutal, poluição, perda de tempo de vida. Aquele modelo que obriga a gente a pegar o carro até para ir na padaria, né? Então, é proposta como o antídoto para isso. Uma unidade urbana compacta, funcional, onde as necessidades do dia a dia, morar, trabalhar, lazer, serviços, estão ali pertinho. É a aplicação prática daqueles conceitos que a gente ouve falar, como a cidade de 15 minutos, do Carlos Moreno, ou a cidade caminhável, do Jeff Speck. O objetivo final é esse: devolver tempo de vida para as pessoas. Faz todo sentido. Reorganizar o espaço para a gente resgatar o tempo. Parece óbvio, mas não é o que a gente vive hoje. Mas peraí, limitar o tamanho da cidade ou da célula a 25 mil habitantes, isso não vai contra a própria natureza das cidades? Eu lembro de ter lido sobre estudos que mostram que cidades maiores são mais inovadoras, mais dinâmicas,
tem mais fermento ali, né? Você tocou num ponto crucial. E o livro aborda isso sim, usando o trabalho do físico Geoffrey West. Ele estudou as cidades com uma lente da física, usando a lei de potência, ou Power Law. West descobriu um padrão matemático fascinante, de verdade. Funciona assim: quando uma cidade dobra de tamanho, a infraestrutura necessária, ruas, canos, cabos, cresce de forma mais lenta, com economia de escala, só uns 85% a mais ou menos. É eficiente nesse ponto. Ok, isso é bom. Menos custo por pessoa. Sim, porém, os fenômenos sociais, tanto os bons quanto os ruins, tipo renda, patentes, criatividade, mas também crime, doenças, esses crescem de forma mais rápida que a população. É o que ele chama de crescimento superlinear, cerca de 115% a mais por pessoa, a cada vez que a cidade dobra. A cidade fica socialmente mais intensa, sabe? Para tudo. Entendi. Uma faca de dois gumes. Mais oportunidades, mais ideias, mas também mais problemas. E os problemas crescem mais rápido. Puxa. Exato. E a matemática do West sugere uma coisa meio sombria. Esse crescimento superlinear dos problemas acaba esbarrando na capacidade sublinear da infraestrutura. Isso leva a um ciclo de crises, de colapsos, que só são evitados por ondas de inovação que precisam ser cada vez mais rápidas. É uma corrida maluca contra o tempo. A proposta da célula é justamente quebrar essa lei, sair dessa corrida. Como? Simplesmente parando de crescer? Limitando o tamanho, mantendo a célula nessa escala de 25 mil habitantes, a ideia é buscar o ponto ótimo, maximizar as interações sociais positivas, que são superlineares, mas dentro de um círculo de confiança, sem deixar que os problemas superlineares, como crime, congestionamento, alienação, explodam. E o mais importante, quando a célula atinge essa escala ideal, ela não incha mais, ela se replica, cria-se outra célula do lado ou perto. É um modelo de crescimento por replicação, não por expansão infinita. É uma forma de tentar manter a eficiência e a coesão social, sabe? Entendi. É um design para evitar aquele colapso quase inevitável que o West descreve no crescimento urbano descontrolado. Faz sentido. E como seria a arquitetura física mesmo, visual dessa célula replicável? Para evitar o sprawl mesmo replicando. Aí entra outro conceito interessante que o livro traz, inspirado no trabalho do arquiteto Vishyant Chakrabarty, a escala dourada. A ideia é achar a densidade de construção ideal para uma vida sustentável. O que não funciona, casas unifamiliares isoladas, aquelas dos subúrbios americanos, por exemplo, geram sprawl, espalham tudo, mas também não funcionam os arranha-céus gigantescos, consomem energia demais para construir e para manter, e tem pouca área de telhado para gerar energia solar local, por exemplo. Ok, nem um extremo nem o outro. Então, qual seria essa tal escala dourada? Seriam habitações mais baixas, de 2 a 3 andares. Pensa em casas geminadas, prédios baixinhos, mas agrupados de forma densa. Essa escala permite algumas coisas bem importantes. Primeiro, usar materiais locais, com baixa energia embutida na construção. E ter área de telhado suficiente para cada unidade gerar sua própria energia com painéis solares, ter baterias, potencialmente tornando a célula autossuficiente em energia ou até carbono negativa. Interessante. E segundo, essa densidade na medida certa é o que cria massa crítica para sustentar um transporte público eficiente, tipo VLTs, micro-ônibus elétricos, e torna a caminhada e a bicicleta os jeitos principais de se locomover lá dentro. Isso conecta com o que você falou do desenvolvimento orientado ao transporte, o TOD, do Peter Calthorpe, que também é citado no livro. A lógica é construir denso o suficiente ao redor do transporte público para que ele funcione bem e para que a vida a pé seja viável. Os benefícios seriam enormes, né? Menos emissões, preservar mais terra para a natureza ou agricultura, economia de tempo, dinheiro para as famílias. O livro chega a ser bem taxativo, diz que cidades sem carros são as únicas realmente viáveis a longo prazo. Sim, ele é bem direto nesse ponto. E faz um alerta importante sobre a ilusão dos veículos autônomos, os AVs, aqueles carros que dirigem sozinhos.
O Calthorpe, que ele cita, adverte que eles podem até piorar o problema do sprawl. Se o carro dirige sozinho, a pessoa pode topar morar ainda mais longe do trabalho, né? Isso poderia aumentar o tráfego total, o congestionamento e nos isolar ainda mais em bolhas individuais. A célula, pelo próprio design, busca eliminar a necessidade do trânsito em larga escala. A ideia é que você não precise ir longe para resolver a vida. Ok, então a estrutura física e social da célula parece bem pensada para ser sustentável, eficiente e em escala humana, mas o livro não para por aí, né? Propõe uma mudança ainda mais profunda na forma como a gente organiza o trabalho, a economia, a tal da sociedade produtiva pura. Isso soa intenso. Correto. E essa é talvez a ideia mais radical do capítulo, sim. A observação de partida é que hoje uma parte gigantesca do esforço humano não é gasta criando valor real, sabe? Comida, casa, saúde, educação. Mas sim administrando dinheiro e a complexidade burocrática que a gente criou em volta disso. Pense em todo o setor financeiro, bancos, seguros, bolsa, boa parte da publicidade, contabilidade super complexa, gestão de impostos, advogados tributaristas. É verdade. Muita gente trabalhando em atividades que não colocam diretamente um prato de comida na mesa ou um teto sobre a cabeça de alguém. Exatamente. O autor chama isso de sociedade administrativa. Até modelos que a gente admira pela eficiência, como os nórdicos, que já reduziram a jornada de trabalho, ainda operam dentro dessa lógica de administrar o dinheiro. A sociedade produtiva pura seria uma ruptura total com isso. Seria focar toda a energia da sociedade na produção e execução de bens e serviços essenciais, com excelência, tendo como único objetivo declarado e perseguido o bem-estar de todos. Isso implicaria numa cirurgia social enorme, né? Que estruturas teriam que mudar ou até desaparecer. O texto é bem direto nisso aí. Ele fala em dissolução do setor financeiro especulativo. Acabar com ele. Dissolução da maior parte da burocracia estatal, porque não haveria impostos complexos para gerir, nem toda essa máquina de controle. Uma transformação radical das forças de segurança. O foco mudaria da proteção da propriedade para mediação de conflitos e justiça comunitária reparadora. E a substituição do sistema legal que a gente conhece, adversarial, por essa justiça de proximidade, dentro da célula. Nossa, para alguns ouvidos, isso pode soar quase como uma utopia meio anárquica. Fico pensando, e quem administraria o que sobrasse? A logística, a coordenação das coisas. A proposta aí é usar tecnologia, especificamente inteligências artificiais cívicas, para fazer a gestão administrativa. Sistemas eficientes, transparentes, seguros com redundância, supervisão humana, claro, e totalmente sob controle democrático da comunidade. A função dessas IAs seria só executar as decisões coletivas, organizar a logística, alocar recursos conforme decidido, sem poder de mandar ninguém, seriam ferramentas. E sobre a segurança, a aposta é forte na escala. Na célula, onde todo mundo se conhece, onde há laços sociais fortes e, principalmente, sem a pressão da desigualdade extrema para gerar desespero, a expectativa é que o crime comum diminuiria drasticamente. O foco seria na prevenção, na mediação por conselhos locais, na reparação do dano, não na punição pura e simples. É uma aposta alta na coesão social, sem dúvida, gerada pela escala e pela garantia das necessidades básicas para todos. Mas vamos ao número que com certeza deixou todo mundo de orelha em pé: a jornada de trabalho. Como essa sociedade conseguiria chegar a trabalhar tão pouco tempo? Assim, aqui está o cálculo central do autor, o que ele chama de matemática da liberdade. O argumento é o seguinte: se a gente eliminasse todo aquele desperdício gigantesco de tempo e recursos da tal sociedade administrativa, e se todo mundo que pode trabalhar participasse do trabalho realmente produtivo, essencial, a quantidade total de trabalho necessária para garantir um padrão de vida alto, excelente para todo mundo, simplesmente despencaria. O livro calcula, e ele promete detalhar essa matemática depois, que as necessidades essenciais poderiam ser supridas com algo em torno de 2 horas de trabalho diário por pessoa. Por dia. É um número chocante. Parece bom demais para ser verdade, sinceramente. É chocante, sim.
E o autor sabe disso, tanto que ele fala que vai provar essa matemática nos próximos capítulos. Mas a lógica por trás é essa. A maior parte do nosso esforço hoje não é produtivo no sentido mais fundamental da palavra. A gente corre muito para manter a máquina administrativa funcionando. E a proposta não é só garantir o básico do básico, não. É prosperar, e com resiliência, com segurança. Por isso, a jornada total que ele propõe seria de 4 horas por dia. Olha a divisão. 2 horas para o trabalho produtivo essencial, garantindo a excelência de vida para todos, mais 1 hora dedicada a criar reservas, redundâncias, segurança para o futuro, resiliência, e mais 1 hora para a flexibilidade geral do sistema. Férias, licenças, tempo para projetos vocacionais, descanso mesmo. 4 horas diárias. Uau! É usar a eficiência radical, não para gerar mais lucro para poucos, mas para liberar tempo de vida para todos. É uma inversão completa de prioridades em relação ao que a gente vive. Exatamente. O tempo livre deixa de ser um luxo ou um problema e se torna o principal recurso da civilização. O bem mais valioso. E o que fazer com tanto tempo livre assim? O capítulo termina pintando um quadro bem otimista sobre o que ele chama de ocupação do ócio, né? Sim, a ideia é que, uma vez liberada da pressão constante pela sobrevivência financeira, pela corrida do status, a energia humana se voltaria naturalmente para a busca de significado, de criatividade, de conexão. O autor imagina um florescimento das artes, da cultura, da ciência, movida pela pura curiosidade, como nunca vimos antes. A saúde preventiva viraria prioridade de verdade, porque haveria tempo para cuidar de si e dos outros. As pessoas teriam tempo para inovar por paixão, para ter hobbies, para viajar, para praticar esportes, para simplesmente conviver. Fortalecer os laços na célula, o que, aliás, fortaleceria a própria democracia direta, que depende dessa participação e conexão. E talvez o ponto mais profundo disso tudo. O fim do medo existencial. E seria o presente sublime, como o livro descreve. Imagina só, ter as necessidades materiais garantidas, coletivamente, ter segurança, resiliência contra imprevistos, não ter mais aquela angústia do desemprego, da miséria, da conta que não fecha. As pessoas poderiam, talvez pela primeira vez na história, em massa, viver o presente com mais tranquilidade, com mais intensidade. O futuro deixaria de ser essa fonte constante de ansiedade e se tornaria um campo aberto de possibilidades, um lugar seguro para explorar. Bom, então, para a gente amarrar as ideias do capítulo 3, a proposta é uma arquitetura completa, física e social, baseada na célula, em escala humana, Dunbar, com urbanismo de proximidade, cidade de 15 minutos, e uma construção sustentável à escala dourada. Essa estrutura seria desenhada para quebrar a lei de poder do West, evitando o colapso urbano através da replicação controlada. E internamente, essa célula funcionaria como uma sociedade produtiva pura, eliminando a burocracia administrativa inútil, focando 100% no bem-estar. O resultado disso seria uma jornada de trabalho radicalmente menor, umas 4 horas, e esse tempo liberado permitiria um florescimento cultural, social, pessoal e o fim daquele medo básico pela sobrevivência. É uma visão bem integrada, bastante radical, não dá para negar. É uma engenharia social completa, de fato. Conecta desde neurociência social até física urbana, economia, tudo amarrado para tentar viabilizar a democracia direta e maximizar o bem-estar humano. É ambicioso. Fascinante, sem dúvida. E polêmico, com certeza vai gerar muita discussão. Para a gente terminar e deixar quem nos ouve pensando, qual seria uma reflexão final que talvez vá um pouco além do que a gente discutiu hoje? Pensando nessa estrutura toda que se propõe a garantir o essencial e liberar tanto tempo de vida, a grande questão que fica para mim talvez não seja se a criatividade humana vai explodir, isso parece quase uma consequência lógica, né? Mas sim, de que formas radicalmente novas essa criatividade toda poderia redefinir o que a gente entende hoje por progresso, ou por riqueza, ou mesmo por uma vida boa. O que acontece quando a luta pela sobrevivência, que moveu tanto da história humana, deixa de ser o motor principal da nossa aventura coletiva? O que vem depois? Excelente pergunta, abre muitas portas mesmo.
Bom, nossa análise das ideias de A Sociedade que Não Precisa de Donos continua. Agradecemos a companhia e seguimos na próxima conversa para ver como o autor propõe resolver problemas mais específicos dentro dessa arquitetura toda. Pois é, o como os vamos resolver permanece o grande mistério a ser revelado. Até breve! Hey!